E agora está na hora das notícias do Leão da Praça da Bandeira. No segundo dia de vendas para o jogo contra a Ponte Preta, na segunda, Sport esgota ingressos para sociais. Mais de 10 mil já foram vendidos. Dinheiro da Liga Forte deve ser pago até o fim do mês. Leões da base entram em campo e goleiam o Flamengo no Sub-15. Grande abraço. Muito boa tarde para você, Miguel. Ótima tarde para você, Nailson. Um grande abraço para você, para o Vitor. E boa tarde para o Mário também. E para o ouvinte da Transamérica. Vamos falar do esporte que hoje só trabalhou pela manhã, viu, Maílson? À tarde foi de folga para os jogadores e aí a reapresentação acontece amanhã à tarde no CT. O esporte que já vive a expectativa e já vem trabalhando desde ontem para o jogo contra a Ponte Preta na próxima segunda-feira. Isso chama-se gerúndio, viu, Mário Júnior? Tá bom de você pegar a gramática e estudar um pouco mais. Eu tô ligado. Eu conheço ele, tô anotando aqui. Você está antenado, Mário. Ligado é melhor, Maílson. Certo. Miguel, então o esporte está trabalhando já pensando nesse confronto contra a Ponte Preta, Miguel. É verdade. E hoje o esporte divulgou a primeira parcial de ingressos. O esporte já esgotou o setor das sociais. Já foram vendidos para a partida da próxima segunda-feira 13.243 ingressos. 13.243 ingressos. A parcial mais recente do Esporte Clube do Recife, sociais já esgotados. Mas essa venda continua. A partir de R$20 tem ingresso. Torcedor que é sócio, que não sócio, desde hoje, 8 horas da manhã, as bilheterias virtuais estão abertas para todas as categorias de sócio. E aqueles que não são sócio, para comprar pela internet, paga pelo cartão, faz seu check-in e aí emite o boleto, o ingresso, na verdade, né? O voucher, e aí troca na bilheteria por ingresso no dia do jogo. O detalhe, para quem quer comprar nas bilheterias, presencialmente, somente sábado e domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, as bilheterias do Arco e da Secretaria Social estarão abertas, e aí o torcedor pode comprar fisicamente o seu ingresso. E a venda ela vai continuar até a segunda-feira, no segundo tempo do jogo Sport Ponte Preta, que será às 8 da noite, na Ilha do Retiro. É bom lembrar que os ingressos de sociais são os primeiros a serem esgotados, porque quando o esporte abre essa venda pela internet, Maílson, Vitor e amigos da Transamérica, o esporte prioriza os sócios de algumas categorias, e aí por isso o setor de sociais sempre é o primeiro a ser esgotado. É uma expectativa, Vitor, mesmo na segunda-feira, que a gente está tentando se acostumar como um dia de futebol, mas o torcedor deve ir com força para apoiar a equipe do esporte e precisa, né, de um resultado positivo, fazer o seu papel jogando na Ilha do Retiro contra uma Ponte Preta que briga lá embaixo na tabela, Vitor. E eu acho, viu, Maílson, que o esporte precisa realmente da torcida nesse momento, né? Porque se o time está em oscilação, você coloca o estádio lotado, né? Ainda mais diante de um adversário que não está bem na competição, né? Que está com um brigate aí, com um treinador que chega agora para estrear, enfim, tá totalmente desfigurada a Ponte Preta, né? Mas o esporte, como está em oscilação, e como a gente conhece aquela história de que às vezes os clubes pernambucanos recuperam clubes que estão nessas situações, como está a situação da Ponte Preta, então vale tudo. E se a torcida lota, faz uma pressão, empurra o time, acho que é um combustível muitíssimo válido. É válido sempre, e nessa situação é mais válido ainda, sabe? Para que o time ganhe. O esporte ele não pode pensar em outro resultado. Ele tem que ganhar da Ponte Preta. E se for possível, ele tem que atropelar a Ponte Preta. Com respeito, claro, ao adversário, mas ele tem que pensar na Ponte Preta com o mesmo pensamento do Londrina. Ele precisa vencer e vencer de maneira contundente, porque o momento é um momento de oscilação. O esporte fez aí acho que 10 pontos nos últimos jogos. Em comparação com os adversários, foi uma pontuação mais baixa. O esporte está caindo de rendimento quando os adversários crescem de rendimento e numa fase final de campeonato, onde é momento do sprint, onde os clubes crescem para atingir o resultado. Então, um resultado contundente
ele leva, digamos assim, ele eleva, né? Ele faz crescer a autoestima dos jogadores, a confiança. Se sai gol do Wagner Love, isso é importante. Se sai gol do Diego Souza, isso é importante. Porque esses jogadores, eles são fundamentais, eles têm aí uma importância para que o Sport atinja o objetivo, Maílson. Quando você fala nesses jogadores... Oi, Miguel. Rapidinho, só para não pegar o fio da meada do comentário do Vitinho, tem um detalhe muito interessante, o levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu só recorro a esse dado que é um oficial, porque existem vários sites que apontam chances de classificação, de rebaixamento, mas eu vou por um dado oficial, que são de matemáticos, formados no setor de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. E o levantamento é absolutamente interessante e o Sport precisa ligar o sinal de alerta para isso. Hoje, o Sport é o segundo colocado, 54 pontos. Mas nas últimas 8 rodadas, somou 10 pontos dos 24 que disputou. Se a gente pegar esse recorte de 8 jogos, somente 8 jogos, o Sport seria o 10º colocado. 8 jogos significa dizer que o Sport só venceu 2 partidas. 1-0 ABC, 4-0 Londrina. Empatou com a Tombense, o Tombense. Empatou com o Botafogo em 1-1. Empatou com o Criciúma na Ilha em 3-3. E sexta-feira empatou com o Avaí em 2-2. Perdeu para o Guarani e perdeu para o Ituano. O jogo do Ituano, inclusive, na Ilha. Nesse mesmo recorte, os adversários diretos somaram muito mais pontos que o Sport. O Vitória, em 8 jogos, somou 17 pontos. O Juventude, 17 pontos. O Guarani, 16 pontos. O Novo Horizontino fez 12 pontos. E o Atlético Goianiense, pasmem, somou 19 pontos. É bom lembrar que nós temos 8 jogos daqui para frente. 4 jogos dentro de casa, 4 jogos fora. Se o Sport, numa situação hipotética, somar esse mesmo número de pontos nos próximos 8 jogos, ou seja, só somar 10 pontos, o Sport iria a 64 pontos. O Sport tem 54, com mais 10, 64. Com 64 pontos, os matemáticos da UFMG estão prevendo um aproveitamento de 77,12%. Com esse aproveitamento, não é certo que um clube suba à primeira divisão. Então, ainda não está cravado que com esse percentual de aproveitamento o time sobe. Então, é importante ligar o sinal de alerta do Sport e pontuar nesses 8 jogos que restam. Em cima desses dados muito pertinentes trazidos pelo Miguel, Vitor, você falou, e eu queria pegar esse gancho de jogadores que são jogadores importantes, como Wagner Love, Diego Souza, que até está chegando agora, não é um jogador que estava na equipe, caiu de rendimento e tem que reencontrar o futebol. É um jogador que precisa ter o seu melhor futebol na equipe do Sport, sim, mas não é alguém que oscilou. O Wagner Love sim oscilou, alguns outros jogadores da equipe oscilaram também, o coletivo do Sport oscilou, mas você conseguir resultados contundentes, atuando bem, isso dá confiança até mesmo para esses jogadores que, mesmo com a experiência, quando perde a confiança, não é fácil de você ir ali e arrumar a confiança de novo, Vitor. Sem dúvida, Maílson. Agora, eu entendo que esses jogadores, eles já têm um lastro, né? Eles já têm, no caso do Diego Souza, no caso do Wagner Love, eles já têm ali, digamos, uma resistência a esse tipo de situação, eles já passaram por momentos assim, né? Então são jogadores muito experientes e essa experiência pode ajudar muito. Agora, experiência não ganha jogo só, sabe? Eles precisam contribuir com o resultado e eles podem contribuir. Agora, dentro de uma condição específica. Ontem eu conversava com o Carlos e falava sobre a condição física do Wagner Love. Vamos falar da condição física do Diego Souza. Sinceramente, eu não acredito que o Diego Souza vai chegar no ápice físico que ele possa atingir, que não é mais o mesmo do que ele já atingiu no passado, ou de outros jogadores de uma idade menor, né? Mas ele não vai chegar nem no ápice que é possível para ele. São poucos jogos, ele está ganhando gradativamente. E sinceramente, eu nem sei, acho que é pouco provável que o Diego Souza seja titular até o final da competição. Acho que ele vai
galgar ali minutos, sabe? Para, de repente, pegar um tempo inteiro, um segundo tempo inteiro, e se jogar titular, no máximo aguentar ali mais 15 minutos para o segundo tempo sair. Eu acho que vai ser o máximo dele. Mas aí você tem que explorar o máximo do que ele pode dar. E aí a questão é, para o Wagner Love, é preciso encontrar o Wagner Love numa situação propícia para ele usar o que ele de melhor tem nesse momento. Se o Love já no passado conseguiu ser velocista, se ele teve arranque, isso hoje não é a realidade física dele. Então, onde é que você pode explorar o melhor do Wagner Love? Dentro da área. Então é preciso encontrar um caminho para que o Love receba bolas, para que ele seja pifado como centroavante, para que ele possa finalizar. E se ele faz gol, ele reconquista uma confiança, ele vai em busca de novos gols, os companheiros também começam a devolver bola para ele, porque a gente sabe que isso acontece no futebol, né, Maílson? Quando, por mais nome que tem o Wagner Love, mas o cara tá 11 jogos sem fazer gol, o companheiro tá do lado, ele pensa, eu vou tocar para ele, eu chuto, o cara tá numa má fase, eu vou chutar. Se ele faz gol novamente, o companheiro pensa duas vezes, eu posso errar, mas esse cara tá bem, esse cara é o Wagner Love, manda para ele, sabe? Então isso faz diferença nesse momento. E pro Diego Souza, apesar do Diego ter jogado muito tempo como centroavante, e até para a condição física dele, o melhor para ele seria jogar como centroavante, mas o que o Sport precisa hoje, para mim, muito mais do que ele ali como centroavante, seria um Diego Souza para armar. Agora, como que isso vai ser possível na condição física dele, eu acho que é algo que vai sobrecarregar os outros. Mas o Diego Souza, ele tem ali um poder de visão de jogo para fazer a bola correr, para colocar os companheiros numa condição boa, de repente, por perceber que existe ali um desnivelamento na marcação adversária, que é visão de jogo que ele tem e os outros não têm, sabe? Isso eu acho que poderia ser um diferencial a favor do Sport. Agora, Miguel, essa questão da Liga Forte, de recursos que já devem chegar para o Sport, como é que está essa questão no Rubro Negro? É uma verba que está atrasada para o Sport receber R$100. Montante é de 139 milhões de reais. Certo. E aí o Sport vai receber na primeira parcela 50%. Esse 50% está aproximadamente 68 milhões de reais. A expectativa do presidente Yuri é já agora, no final do mês. No final do mês de outubro. E aí o que é que o Sport vai fazer ou pretende fazer? Primeiro, pagar débitos. Vai ser a prioridade número 1 do presidente do Sport Clube do Recife. Depois, vai fazer melhorias na Ilha do Retiro e também no CT, lá em Paratibe. Vai separar uma verba para deixar em caixa para reforçar o elenco do ano que vem. E, logicamente, que não dá para fazer tudo com esse dinheiro, é só a primeira parcela. O Sport também vai deixar um dinheiro em caixa para poder trabalhar o orçamento da reforma ou ampliação da Ilha do Retiro. Tem aí já um acordo, Miguel, para premiação do acesso, algo já combinado com jogadores? De repente esse dinheiro pode ajudar nisso, né? Pode ajudar sim. Eu, particularmente, Vitinho, eu não tenho ainda os valores e se o Sport já negociou isso com os atletas. Como eu peguei a cobertura do Sport já, então eu não tenho essa informação concretizada. Eu creio, pelo que a gente já vem acompanhando do futebol, que essa premiação já deva ter sido acordada na contratação dos atletas, no início da temporada. Mas é uma informação que eu vou checar e vou trazer aqui para os amigos da Transamérica. Tá legal, Miguel. Vitor, é um volume de recursos significativo e claro que quando se tem um volume de recursos desse, você fica pensando o máximo que você pode fazer e de repente você descobre que o dinheiro não dá para fazer tudo aquilo que você quer fazer. É reforma de estádio, é melhoria em CT, é ter recurso em caixa, é você planejar contratações para a próxima temporada.
mas é um dinheiro que precisa ser muito bem pensado para que o clube de repente saia desse volume de recursos todo muito melhor estruturado, não só para a contratação de atletas, mas sim estruturado para o futuro, Vitor. Sem dúvida, Maílson. Vamos pensar na nossa vida, né? Imagina aqui o trabalhador que recebe seu salário, quando chega no final do ano, ele recebe o 13º, né? Ou seja, ele recebe o dobro do que recebe, ou quase o dobro, não é? E pode parecer que é muito dinheiro, porque você vive com aquele salário e de repente você tem muito mais do que aquilo ali. E aí você pensa muitas coisas, quando você vai para a ponta do lápis, o dinheiro vai embora, você, sabe, não sabe como foi que foi embora, não sabe como foi que gastou e como é que acabou tão rápido. E é mais ou menos isso que você está dizendo, né? Parece muito dinheiro, mas são tantas as frentes, né, necessárias a serem cuidadas, né? É preciso recurso para o clube, né, como estrutura, é preciso recurso para profissionalização, é preciso recurso para o futebol, é preciso recurso para a base, enfim, é preciso recurso para gerir a máquina toda. E aí quando você vai ver esse dinheiro, pode não ser suficiente. Então o importante é gerir esse recurso com objetivo, e aí você estabelece ali metas prioritárias e aí você vai destinar recursos para aquelas áreas específicas. E é bom pensar também naquilo que pode trazer recurso de volta, ou seja, você faz um investimento na base e você tem um retorno de jogadores que, em sendo negociados, vão trazer dinheiro de volta. Então é importante pensar nisso também. Essa coisa da Liga Forte só me deixa sempre com interrogação. Eu sei que esse tipo de contrato acaba envolto ali em muito segredo, tem lá as cláusulas de confidencialidade, mas é importante ter mais transparência para entender quais são os compromissos firmados ali, não é? Para a gente saber qual é a contrapartida. Depois esse dinheiro entra e aí você fica preso e não tem mais dinheiro nenhum para receber, ou sabe-se lá quando é que vai receber e não pode mais negociar. Então, se a gente tivesse detalhamento desse contrato, seria muito melhor para entender como que vai ser esse processo, quanto de dinheiro ainda vai entrar, quando que vai entrar, até para que depois a gente não tenha aquele discurso, né, de que a gestão A gastou todos os recursos e deixa a próxima gestão só com as dívidas, sem nada para receber, porque antecipou ou porque não deixou nada em caixa. Eu não estou dizendo que é isso que está a acontecer, tá? Mas é uma narrativa que a gente conhece aqui na história do futebol pernambucano e que, se nós soubéssemos, por exemplo, quais os próximos aportes financeiros, né, enfim, o que está atrelado a tudo isso, se essa narrativa viesse a ser usada, a gente poderia recorrer a essas informações. Mas tem lá esses sigilos e a gente fica aqui só com aquilo que é possível extrair, né, de informação e que os nossos repórteres conseguem captar e trazem aqui para os ouvintes da Transamérica. Então, para arrematar, a gente fala da base do esporte. Vamos lá, para a gente subir aqui para o próximo bloco já com o nosso convidado. Hoje no Sub-15, o Sport goleou o Flamengo Pernambucano por 3-1. Esse jogo foi no estádio Áureo Bradley e os gols foram de Juninho, Matheus Serafim e matado no profissional. O Matheus Serafim já subiu para o profissional. E Caio. Leão tem 8 vitórias em 8 jogos, já está classificado entre os 6 primeiros e agora está na briga direta para ir para a semifinal do Campeonato Pernambucano do Sub-15. O jogo foi válido pela 9ª rodada. Na 10ª rodada, vai acontecer no domingo, o Sport vai enfrentar o Retrô, no Ademir Cunha, lá em Paulista. Isso estamos falando do Sub-15. No Sub-17, sábado, tem o Retrô no mata-mata do Campeonato Pernambucano, no jogo de ida. Na primeira fase, o Leão Sub-17 ficou na 2ª colocação do Grupo B. Domingo tem o Feminino do Esporte, diante do Central. Aí a federação ainda vai marcar local e horário. É a 4ª rodada. As Leoas da Ilha têm 100% de aproveitamento. São 9 pontos em 3 jogos, Maílson.